Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área, e hoje é dia de conhecer o segundo finalista da Copa do Mundo. Ontem a Argentina ganhou de 3-0 da Croácia e jogando um futebol bem redondinho, né? Mostrou a fragilidade ontem com essa vitória da Argentina na Croácia, da seleção brasileira, né? Mas isso aí é um assunto para a gente comentar depois. Agora o assunto é Flamengo e tem muita coisa para falarmos aqui. Dentre elas, a imprensa paulista está surtando com o Flamengo, né? Os caras estão revoltados com o anúncio do acordo entre Flamengo e Vitor Pereira. Eles acharam que não aconteceria mais o negócio? Lógico que não. O Flamengo estava só se precavendo de como iria comunicar. Comunicou que houve um acerto, né, para o dia 1º de janeiro de 2023. Então tá tudo certo. E aí os caras estão surtando, chamando o Vitor Pereira de mau caráter, enfim, mas em cima disso tudo que está acontecendo lá na imprensa de São Paulo, tem pelo menos uma cabeça, né, mais racional, que é a Renata Fan, e a gente vai falar sobre ela aqui também no canal Deco SRN, tá? Falaremos também sobre o Ayrton Lucas, o Flamengo interessado em um meio-campista do Ceará, né? João Gomes ainda interessa o futebol inglês. Então tem muitos assuntos para debatermos aqui no canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez, você não deixe de se inscrever. Vou falar para você o seguinte, que chegando à marca de 300 mil inscritos, estamos próximos, passamos de 295.300, estaremos sorteando um manto sagrado, tá? Personalizado. Farei essa personalização lá na Nação Rubro-Negra Downtown. Você poderá escolher o manto 1, o manto 2 ou o manto 3, e aí mandarei para onde for que você solicitar. Você mora no Ceará, você mora, enfim, em Teresina, cara, a gente está mandando para você, você é o vencedor, você receberá em casa o seu prêmio, falou? Lembrar também da nossa parceria com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Então hoje tem França e Marrocos, faça sua aposta aí na Bet Nacional. O link está no comentário fixado e também no chat fixado, tá? A Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, a melhor cotação do mercado, patrocinador oficial do Vini Júnior. Vamos lá então, galera, vamos começar aí o nosso rodízio de informações. Começar aqui sobre a Renata Fan, né, cara? A Renata Fan, ela se destaca, né, na imprensa de São Paulo, porque, cara, tudo bem, todo mundo sabe que ela é do Sul, mas ela trabalha, né, numa TV paulista e ela não se furta de dar a sua opinião, entendeu? Então, ela fala assim, né, para começo de conversa, Renata Fan discorda de Neto e manda a real sobre a chegada de Vitor Pereira ao Flamengo, tá? Durante a participação no programa Jogo Aberto, a apresentadora avaliou o acordo entre Vitor Pereira e Flamengo, tá? Ela disse assim: na minha opinião, se ele soubesse dessa proposta e ela já fosse antiga, ele não teria dito essa história toda de família de sogra. Os jogadores do Corinthians não teriam se manifestado dessa maneira e nem o presidente do Timão. Então eu acredito que isso aconteceu bem para o final e veio como uma surpresa para ele e sua comissão técnica, porque o Flamengo parecia, tudo indicava que essa renovação com Dorival Júnior aconteceria. De repente um silêncio, ninguém falava no assunto, e aí começaram esses boatos de Vitor Pereira no Flamengo, e agora a confirmação que houve um acordo entre as partes, tá? Renata também fez questão de destacar que tudo indica que essa proposta ocorreu após a saída do Corinthians, ou seja, o comandante agiu corretamente nessa negociação, tá? Para começo de conversa, o contrato terminava no final do ano e ele poderia não ter renovado com o Corinthians, é um direito dele.
ele não quebrou o contrato, não está saindo antes da hora, já acabou o Campeonato Brasileiro, todo mundo em férias, então não tem problema nenhum, porque ele falaria uma situação pessoal ou justificaria a saída com isso, se ele teria mesmo o contrato finalizado agora no final desse mês. Então a proposta tem que ter surgido nos últimos dias, tá? Cara, volto a falar, para quem acompanhou a minha live de ontem, foi exatamente isso. Eu nem tinha visto essas declarações da Renata Fã, mas eu penso igual. Quando o Vitor Pereira falou sobre a questão do problema de saúde da sogra dele, que ele nunca mentiu, a sogra dele tem um problema de saúde, ela tem Alzheimer, precisa de acompanhamento, né? Ele não tinha a proposta do Flamengo, isso é óbvio. E eu tenho certeza que ele omitiu alguns fatos até mesmo para não ficar ruim para o presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians que dará daqui a pouquinho uma coletiva para falar sobre o assunto, 11 horas da manhã, tô curioso, e a gente falará na live das 14h15, tá? 2h15 da tarde farei uma live e dentre os assuntos terá esse aí do presidente do Ilho, que falará sobre a questão do Vitor Pereira, tá? Então, na minha visão, vejo igualzinho a Renata Fã, né? Há alguma coisa a mais nisso aí, ele resolveu não falar, mas agora ele sendo massacrado, pode ter certeza que ele falará. Pode ser que ele tenha pedido reforços e saber que não seria atendido, e se ele falasse em público, poderia toda a torcida do Corinthians vir em cima do Duílio, correto? Então muita coisa vai vir agora. Dá para ver no semblante do Vitor Pereira, quando ele encontra torcedores do Flamengo, felizes da vida com a sua contratação, que ele está tranquilaço. E ele tem uma grande virtude, ele não tem problema nenhum em abrir a boca, né? Mas todo mundo que está dizendo que ele foi covarde e tal, acredito que ele tenha bastante lealdade ao Duílio, porque eu tenho certeza que o Duílio passou algumas situações que não agradou ao Vitor Pereira, tá? E aí com isso, né, cara, vem outros jornalistas, né, detonando o Vitor Pereira, né, dentre eles mesmo a jornalista da Globo, né, que cobre o Timão, ela falando que ela mandou a real, falou que ninguém contou a ela, que ela viu. Enfim, cara, até respondi a ela ontem no Twitter, tá? Até com bastante educação. A Ana Canhedo, tá? Utilizou as redes sociais para criticar o acerto de Vitor Pereira com o Flamengo. Uma das traições mais feias do futebol. Ninguém me contou. Eu vi o amor de uma enorme parcela da Fiel por esse cara que usou o problema de saúde da ente próximo para sair do clube. Os flamenguistas, isso não tem nada a ver com vocês, tá? Cara, na boa, eu acho que as pessoas ainda não souberam toda a história e estão julgando antes da hora, tá? Com todo respeito a Ana Canhedo. Volto a falar, existe a doença da sogra do Vitor Pereira, mas existem coisas a mais, tá? Outro aí que falou pra caramba do Vitor Pereira, né? O Neto, né? Falando assim, o que você fez foi sujo, né? Até o Vessone, eu estava assistindo Donos da Bola, o Vessone disse que o Neto era amigo pessoal, não sei se era amigo pessoal, mas tinha um contato pessoal do Vitor Pereira e conversava com ele, tá? E aí ele estava irritadíssimo com a situação. Ele disse assim, disse a vocês que só me pronunciaria quando o Vitor Pereira e o Flamengo desse a notícia dessa barbaridade. E para o Flamengo, Fluminense, Guarani, 15 de Piracicaba, qualquer time do mundo está tudo bem. Agora, usar a doença de uma mãe, uma sogra, um filho, um pai, o que você, Vitor Pereira, fez? Você é rico, é milionário, eu acreditei muito em você, e a maior decepção com um cara que você gosta é isso. Quando você se decepciona com um amigo, você se sente envergonhado, é vergonha, o dinheiro está tudo bem, todo mundo ganha, é legal pra caramba, mas o que vai fazer com o dinheiro? Não é muito melhor ser honesto, dedicado, justo e verdadeiro? Lamentou o ex-jogador. Cara, pelo que eu sei, né, informação lá de trás, já acompanho o Vitor Pereira há muito tempo, quem acompanha o canal Deca CRN sabe disso. Não é de hoje que eu conheço o Vitor Pereira e não é desde a época da chegada
do Vitor Pereira ao Corinthians que eu acabei conhecendo. Eu pedi o Vitor Pereira já há uns 3 anos mais ou menos, desde que quando saiu o Jorge Jesus era o meu nome, tanto o Vitor Pereira quanto o Paulo Fonseca com mais dificuldade. Hoje podemos contar com o Vitor Pereira, né? Um grande treinador. Então, cara, sinceramente, o Vitor Pereira escolheu o Flamengo por causa do projeto, por causa de estar agora, com certeza, indo para um Mundial Interclubes e também pelo seu desejo, pelo que eu soube, alguns anos atrás, uns 2, ele tinha o interesse de vir para o Flamengo já. Houve um zum no nome dele sendo especulado no São Paulo, mas a vontade do treinador era sim de dirigir um dia o Clube de Regatas do Flamengo. Então, não vejo dessa maneira. Eu vi hoje mesmo, ontem, né, no caso, um amigo do meu chat falando que tudo que o Flamengo, até gente boa, corintiano, falando que tudo que o Corinthians tem, o Flamengo quer. Não é por aí, cara. O Flamengo já olhava o Vitor Pereira antes mesmo do Corinthians pensar no Vitor Pereira. Essa é a realidade, entendeu? Enfim, tá? Vamos falar aqui também, né? Cara, também o Neto falou, né? Falamos também da coletiva também do Ilho, será às 11 horas da manhã, né? E também, cara, porra, achei isso aqui muito pesado, tá? Muito pesado mesmo. Ok? Vitor Guedes, né? Colunista da UOL, pegou pesadíssimo em relação ao Vitor Pereira. Sabemos que ele é um jornalista e que é torcedor do Corinthians, né? Ele não pode colocar o coração de torcedor na frente da razão, correto? A matéria dele tá ali, né? Ele botou no texto, né? Flamengo anuncia o mentiroso e cínico Vitor Pereira. Não existe ex-canalha, tá? Então ele fez uma matéria aqui, ele botou aqui: é importante registrar com todas as letras que o Flamengo não é responsável pelo caráter do Vitor Pereira, apenas não levou esse fator em consideração na hora de contratá-lo. O absurdo extra do caso foi o cinismo de alguém que colocou a doença da sogra na jogada e fez uma publicação dizendo com todas as letras que esse era o único fator. Há quem ache isso normal, graças a Deus não é o meu caso, e quem usa a doença da sogra como único motivo para a sua permanência no clube enquanto negocia e se oferece para outro é canalha, tá? Volto a falar, na minha visão é a mesma da Renata Fã. Ele sai do Corinthians, ele realmente não tinha proposta do Flamengo, a ideia dele era voltar para Portugal, ficar lá cuidando da sogra dele junto com a esposa, e aí depois de alguns dias, 15 dias, né, tanto que anunciaram que o Flamengo buscou informações do Luiz Castro, tentou ver a situação do Jorge Jesus, o próprio Caí Mota do GES falou sobre isso, o Flamengo foi saber as condições, e o Vitor Pereira veio depois. Olha só, o Vitor Pereira já havia se despedido do Corinthians, já havia dito que não ficaria, que estaria voltando. Aí, porra, pessoal, pinta uma proposta do Flamengo. Porra, o maior clube do Brasil, da América do Sul, vai disputar um Mundial, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil. Então ele não pode aceitar, porque ele pergunta para a sogra, pergunta para a mulher se elas topariam vir morar no Rio de Janeiro, que ele sempre falou que prefere a cidade do Rio de Janeiro do que a de São Paulo, devido à praia e tal. Para ele a qualidade de vida aqui é melhor. Grande parte das pessoas prefere morar em São Paulo. Fazer o quê? Mas ele vê o Rio de Janeiro parecido com Portugal, com praia. E aqui a sogra dele e também a esposa estavam vendo uma melhor qualidade de vida. A esposa e a sogra não queriam morar em São Paulo, cara. Então agora o cara vai ter que deixar de trabalhar, vai perder uma oportunidade de ser campeão mundial, de botar o nome dele na história do Flamengo. Pelo amor de Deus, né, gente? O contrato dele havia acabado. Eu estou muito curioso para ver essa entrevista, esse comunicado hoje do Duílio. Muito curioso mesmo. Estou achando que as pessoas estão julgando de maneira errada e depois vão ter que pedir perdão para o Vitor Pereira. Vocês vão ver, tá? E volto a falar, ele não utilizou a doença da sogra para se despedir apenas porque
ele resolveu poupar outras situações. Tenho certeza, quase certeza disso, que o Vitor Pereira vai falar, ou até o Duílio mesmo vai explicar a situação. O Duílio que parece ser um cara bem bacana, tá? Diga-se de passagem. Apesar do torcedor corintiano não gostar muito dele. Falando do Vitor Pereira, né? O Flamengo... o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo está previsto para começar já 2 de janeiro, mas só que os jogadores se reapresentam dia 26 de dezembro, tá? E aí o que acaba acontecendo? Farão todos os testes físicos, tá? Para já passar aí para o Vitor Pereira e a sua comissão técnica, tá? Falando em comissão técnica, muito feliz com a volta aí do Mário Monteiro, pedindo apoio incondicional da torcida do Flamengo. Ele diz assim, né? Estou imensamente feliz por voltar ao clube onde, juntamente com a torcida, tivemos muitas conquistas e vivemos momentos inesquecíveis que marcaram o meu percurso no futebol, tá? Palavras aí do companheiro Mário Monteiro, e ele fala assim: a realização de um sonho é voltar ao clube de onde nunca tinha saído. Fiquei encantado por essa torcida, povo maravilhoso e cidade única, completou o português, que regressou à Gávea recentemente, tá? Aí ele continua aqui: peço a todos, sem exceção, o vosso incondicional apoio a esta nova comissão técnica, que tudo fará para novas conquistas e levar o nome do Mengão ainda mais alto, tá? Então é isso, a apresentação 26, né, marcado aí, reapresentação, e do Vitor Pereira no dia 2 de janeiro, tá? Vamos lá. Tem muitos assuntos aí, né, cara? Hoje tá pegado, né? No Coluna do Fla, né, falou que na mesa do Flamengo existem 10 nomes para que o Vitor Pereira avalie, né? Só que tem contratações já bem encaminhadas para mim, que é o caso do Agostinho Rossi. Aí na lista tá lá Agostinho Rossi, goleiro do Boca, Ângelo Preciado, lateral direito, que o equatoriano, que hoje é do Genk, né? Gilberto, lateral direito, que muita gente dizia que não havia nada, né? Mas está aí o nome dele, mas está indo para o Atlético Mineiro. Gerson, do Olympique de Marseille, falando Gerson, hoje tem reunião, agora pela parte da manhã, informação trazida de maneira exclusiva pelo companheiro Júlio Miguel Neto, canal Rubro News, e a gente vai aguardar, né? Tendo informações, 2h15 a gente traz para vocês, tá? Juan Quinteiro, meia do Shenzhen da China, né? Também não acredito. Oscar, meia do Xangai. O Diego Rossi, que é uma campanha danada lá dos turcos para que o Flamengo contrate o Diego Rossi, né, do Fenerbahçe. Anderson Talisca, que para mim seria uma ótima contratação, atacante do Guangzhou, da China também. Lucas Moura, atacante do Tottenham. E Caio Jorge, atacante da Juventus de Turim, tá, meus amigos? Então, o Flamengo aí, né, colocando na mesa para o Vitor Pereira analisar. Acredito que o Vitor Pereira também tenha levado nomes para o Marcos Braz, e pelo que eu soube, o Flamengo iria contratar de 3 a 4 jogadores. Agora aguardar para ver quem serão esses reforços e as posições. Na minha visão, o Flamengo necessitaria de 6 reforços, tá? Goleiro, lateral direito, segundo volante, meio campista para revezar ou jogar junto ao Arrascaeta, atacante de lado, mais pelo lado direito, e um centroavante para ser reserva do Pedro. Mas pelo que eu soube, de 3 a 4 reforços eu acho pouco, tá? Falar aqui sobre o Hugo Souza, né? O Flamengo aguardando propostas oficiais aí, até agora nada, nem de Estoril, nem também do Viseu Kobe do Japão, Estoril de Portugal, Viseu Kobe do Japão, e também do AZ Alkmaar da Holanda, tá? Então a gente aí esperando a definição da saída do companheiro Hugo Souza. Sobre o Renier Jesus, que fez uma brincadeira com Tati Castellano, né, jogador que foi do New York, hoje está no Girona, companheiro do Renier. O pai, o Mauro, né, falando que aquilo ali foi apenas uma brincadeira. Lógico que o Renier um dia quer voltar para o Flamengo, mas não vai ser agora, tá? Não vai ser agora. Falar aqui sobre a repercussão internacional
do anúncio do Vitor Pereira, tá? O Record, lá de Portugal, que foi, acho que, o primeiro a informar, né, sobre a possível vinda do Vitor Pereira ao Flamengo, falou que ressaltou que a torcida do Corinthians está furiosa contra o treinador e aguarda o jogo contra o Flamengo na arena para hostilizá-lo, tá? Enfim, estão repercutindo coisas negativas, focando muito nessa questão da chateação da torcida do Corinthians com o Vitor Pereira, ok? Falar aqui também sobre a questão do Liverpool, que tá de olho aí no Vinição, cara, tá? Vinição, jogador que o Flamengo tem 40% numa possível venda, na mais-valia, tá? Por exemplo, o Flamengo vendeu o Vinição por 2,5 milhões de euros, tá? Digamos que o Liverpool contrate ele por 25 milhões. A diferença do que o Flamengo vendeu para o que o Grupo City venderá, 22,5 milhões. O Flamengo tem direito a 40% desse mais-valia. Então, 2,250 milhões vezes 4, tá? Que dão 9 milhões de euros. O Flamengo ganharia 9 milhões de euros caso o Vinição fosse vendido. O Vinição que vem arrebentando no campeonato espanhol, tá? Então, só para vocês estarem cientes sobre isso. Sobre a questão de um jogador que o Flamengo estaria interessado, uma jovem promessa, tá? É o Davi, jogador do Ceará, tá? O jogador tem contrato com o Ceará até 2025 e alta multa rescisória, cujos números não vieram à tona, tá? Jogador de extrema qualidade, jogador de 18 anos, já está integrado ao elenco profissional do Ceará, tá? De acordo com o portal Diário do Nordeste, o rubro-negro entrou em contato com o Vozão no intuito de saber a viabilidade do negócio em definitivo. Entretanto, as conversas não avançaram, tá? O atleta, que já jogou diversas vezes na seleção brasileira sub-17, essa joia é reconhecida pela qualidade técnica, visão de jogo e velocidade, tá? Mesmo que o David seja uma grande inspiração, o Clube Ceará não descarta negociá-lo em breve, isso porque a equipe foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Flamengo faz uma nova proposta, tá? Só aqui em título de curiosidade, o Fluminense receberá 2% da venda do Ayrton Lucas para o Flamengo, tá? Então, o jogador que foi vendido por o Flamengo por 7 milhões de euros, né? 39,2 milhões, né? E o Fluminense ficará com 2%, que dá a faixa de 784 mil reais, mais ou menos 140 mil euros, tá? Esse é o valor que o Fluminense ficará, tá bom? Só em título de curiosidade, né? O Vitor Pereira já foi campeão nacional 4 vezes, né? Dentre os mais marcantes foi o bicampeonato português pelo Porto, tá? Então, só para a galera que quer saber um pouquinho se o Vitor Pereira já conquistou algum título nacional, foram 4, sendo que 2 os mais importantes, né? Conquistou o campeonato grego também, enfim, e o chinês, tá? Falamos já do Gerson, né? Que esperando aí a questão agora da resolução, né? Da resposta nessa reunião, para a gente saber realmente se o Gerson está mais próximo ou não do Flamengo. Beleza, gente? Então é isso aí, tá? Muito obrigado a todos vocês por estarem com a gente aí, por esse tempo todo trazendo muitas informações, debate. Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários, né, sobre tudo isso que a gente falou,
É importante a sua opinião aqui no canal Deca CRN, né? Por isso que estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então, pessoal, já indique, pelo menos que cada um chama um amigo, a gente vai chegar rapidamente aos 300 mil inscritos, tá? E falta pouco, falta menos de 4.700 novos amigos para chegarmos a essa marca, tá? Chegando, não esqueça do sorteio do manto sagrado, beleza? Então, além de se inscrever, deixa o like aí que é importante, pessoal. Falou? Daqui a pouquinho, 2h15, estou de volta aí com novas informações. Abraço a todos, fiquem com Deus. Ótima quarta-feira. Saudações rubro-negras. Abraço.